Abre aspas. Mulher pode estar em qualquer lugar. A frase fez parte do discurso realizado por Nadine Anflor como a nova chefe da Polícia do Estado. Ela assumiu o cargo nesta semana, substituindo Emerson Wendt, que fala sobre os desafios no combate à criminalidade e tudo mais que envolve a área da segurança. Nós vamos conversar com a delegada Nadine a partir de agora. Seja muito bem-vinda, delegada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Quero me colocar desde já à disposição do programa. Realmente um desafio ser a primeira mulher em uma instituição com 177 anos de história, uma polícia que é uma polícia forte, uma polícia que tem feito um trabalho excelente e a gente quer dar continuidade a tudo de bom que já foi feito, evidentemente com um toque agora, então, de uma mulher à frente dessa chefia, esse novo desafio. Especialmente nessa questão, né, onde se cobra tanto, em outras áreas também, como na política, enfim, a participação maior da mulher. Como é que a senhora analisa essa questão? Por que a gente demorou tanto para que uma mulher chegasse a esse posto no comando da polícia? Na verdade, são 177 anos de história, mas as mulheres, as primeiras mulheres ingressaram na instituição em 1970. Foram as investigadoras que ingressaram por uma necessidade. A necessidade de revista em outras mulheres. Sim. Passaram a exigir, então, olha, vamos colocar algumas mulheres de 183, num concurso inicial de 1970, 40 mulheres ingressaram na instituição. Depois, em 73, 74, entraram mais 15 mulheres escrivãs e inspetoras de polícia. E somente em 1988 nós tivemos as primeiras delegadas. Foram 3 delegadas, 2 delas chegaram a se aposentar, hoje estão aposentadas, então seguiram a carreira e entraram porque é o auge do movimento feminista, exigência de delegacias especializadas no atendimento à mulher. E aí sim, se aceitou, então, no cargo de delegados de polícia, 3 delegadas para comandarem as 3 primeiras delegacias especializadas no atendimento à mulher. E aí foram lotadas em Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre. Então, a história da mulher na instituição é uma história de 30 anos atrás. As primeiras delegadas que podem, no último grau da carreira, galgar esse posto da chefia de polícia, é uma história recente, é uma história de 30 anos. E nós demorávamos, mesmo as mulheres que ingressaram nesses 30 anos, nós demoramos muito tempo. E isso a gente teve uma mudança, uma quebra de paradigma aí nos anos 2010, coincidentemente com a chefia do Dr. Ranolfo, que hoje é vice-governador e secretário de Segurança, quando as mulheres passaram a conseguir chegar no último grau da carreira, que é o que nos possibilita chegar à chefia de polícia. Então, acho que esse histórico também é importante de ser feito. E aí eu digo, quando me impuseram essa missão dentro da instituição e dentro da Polícia Civil, a gente tem um lema, que missão dada é missão cumprida. E quando eu recebi esse convite do vice-governador e do governador Eduardo Leite, na mesma hora eu pensei, está na hora de aceitar esse desafio. Está na hora de quebrar esse paradigma para que as próximas, e virão muitas, eu tenho certeza, não seja mais nem notícia. Bom, vamos resgatar um pouquinho, por favor, me corrija se eu estiver equivocado em algum aspecto. A senhora é delegada de polícia desde 2004, também foi pioneira à frente das delegacias especializadas ao combate à violência contra a mulher. No último balanço que foi apresentado da Secretaria de Segurança, divulgado ontem, mostra um aumento de 41% nos casos de feminicídio. Na sua avaliação, qual a causa para esse aumento, tendo em vista que outros dados, como homicídio, apresentaram queda? Muitas vezes se fala até mesmo da tipificação, se ela existia ou não, e se ficava bem enquadrado isso. Não tinha. Eu fiquei por 7 anos, fui titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre, fui a primeira coordenadora de todas as DEANs. As DEANs, que são as delegacias especializadas hoje, são 22 no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos ciclos de violência, né? Assim como em outros crimes, o feminicídio também tem o ciclo de violência. Até bem pouco tempo atrás, não se caracterizava pelo feminicídio, né? Existia esse tipo penal, né, caracterizado, que era essa violência, justamente a morte pela violência de gênero. O que a gente entendeu que foi um avanço, e mais ainda quando isso passou a ser investigado pelas próprias delegacias especializadas. Na minha época era uma briga muito grande, porque quem investigava eram as delegacias de homicídio. Só que o histórico da violência estava todo dentro da Delegacia da Mulher. Então, isso se corrigiu nos últimos anos e a gente tem, infelizmente, esse alto índice, principalmente agora no final de 2018, e a gente também se pergunta, mas por quê? Qual é a causa da violência contra a mulher? Muitas vezes a gente vê nos relatos das mulheres, e a gente atende 40 mulheres por dia,
buscam somente a delegacia da capital pedindo socorro porque foram vítimas de alguma forma de violência. E todas elas, ou quase 90%, eu diria, dizem, olha, ele é um bom marido, mas quando ele bebe, ele se torna agressivo, quando ele usa droga, ele se torna agressivo. Isso é a causa da violência? Não. Isso é o facilitador da violência. Na verdade, a causa é muito anterior. A causa é quando a gente trata lá de pequenininho. É aquele sentimento de posse e de propriedade que, infelizmente, ainda o homem tem em relação à mulher. Então, quando a mulher quer romper aquela violência, não vai ser minha, então não vai ser de mais ninguém. E aí, muitas vezes, mata, acaba cometendo, em alguns casos, o suicídio ou mata os filhos para atingir a própria mulher. Então, é uma violência familiar, não é uma violência somente contra a mulher. A violência que atinge a mulher, atinge a família inteira. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para isso. A nova gestão da Polícia Civil vem nessa linha, é uma das prioridades e evidentemente que não é a única, porque nós temos um leque muito grande de atuação, mas a gente tem então trazido agora a novidade, que é o Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, em que essas delegacias especializadas de atendimento à mulher estarão dentro desse departamento. E esse departamento vai tratar de todas as delegacias da mulher, de todas as delegacias para idosos, das delegacias para crianças e adolescentes, tanto vítimas como infratores. Uma novidade que a gente vai ter no próximo semestre, uma delegacia de combate à intolerância, todos esses atores e pessoas vulneráveis sendo tratadas dentro do mesmo departamento. Porque muitas vezes a mulher chega e tem o filho que também é vítima, acaba tendo que ser atendido no DECA, que hoje é o nosso departamento especializado, ou tem o pai e a mãe que também foram vítimas. A gente quer reunir todas essas informações e fazer um atendimento mais humanizado e mais acolhedor, dando um olhar, então, quem sabe assim a gente encoraje as mulheres a denunciarem mais. Se a gente olhar alguns dados estatísticos, os registros de ameaça diminuíram e isso é um problema, porque quando diminui o registro de ocorrências da ameaça, aumenta o feminicídio. O que quer dizer? Que a mulher deixou de denunciar e, por ter deixado de denunciar, foi morta. Bom, também no seu discurso, a senhora falou que vai combater muito forte as organizações criminosas, com muita força. Realmente, esse é o principal desafio na segurança pública do Estado, combater as facções? Com certeza, porque elas estão, inclusive, dentro dos presídios e comandando, de dentro dos presídios, comandando os crimes que estão acontecendo aqui dentro. E aí, para que isso aconteça, a gente precisa do que o próprio vice-governador também fala, o tripé da segurança pública, investimento, inteligência e integração. E nesse foco, nós vamos ter, sem sombra de dúvida, que a inteligência da Polícia Civil, juntamente com todas as outras inteligências, terão que se agregar, trocar mais informações para a gente poder combater principalmente os líderes. Então, dentro do departamento hoje, o DENARC, o departamento que trabalha justamente no combate ao tráfico de drogas, a orientação que já foi passada no primeiro momento é a repressão aos líderes. Nós temos que focar nos líderes e não nos vapozeiros, como a gente chama por aí. Bom, claro que o desafio contra as facções, a luta contra as facções é uma prioridade, mas a gente tem outros crimes também. Tudo isso tem que ser combatido com poucos recursos. A gente sabe a situação financeira do Estado, né, a crise econômica que passa o Estado. Como é que a senhora entende esse problema que vai desde a estrutura até mesmo o policial, né, que passa por parcelamentos, enfim, de salário, com tudo isso? A gente tem que unir esforços e valorizar o policial. Eu disse no meu discurso, e aqui eu repito, que a gente só está tendo essa segurança pública, que não é a ideal, não é o que nós gostaríamos. Nós também andamos nas ruas, nossos filhos, né? Então, a gente quer uma segurança pública melhor, mas essa segurança que está aí só existe pelo policial, pelo trabalho de cada homem, de cada mulher que se dedica. Então, eu digo, o valor da pessoa humana, dos policiais que lá estão, dando muitas vezes a sua vida em prol da sociedade, é somente em função disso que nós temos essa segurança pública, que não é a ideal, mas está bastante controlada. Então, nós precisamos valorizar. Evidentemente que esse novo governo vai enfrentar esse desafio. Nós temos um Estado que tem muitas dificuldades financeiras. Há um compromisso do governador para que dentro desse primeiro ano, pelo menos, se coloque em dia o salário, o que já traz um alívio, já traz um ânimo, né, para todo servidor, porque realmente trabalhar sem ter
certeza de quando vai receber o dinheiro é muito complicado para estimular esse pessoal a fazer operações, sair de casa. Olha, arrisca a tua vida, mas tu não sabe quando é que tu vai receber o teu salário. Então, a gente tem que ter um olhar para esse policial e isso a nova gestão também vem querendo agregar cada vez mais, valorizar esse servidor, pensar nesse servidor, de que forma a gente pode ajudar, então, como administradores agora da instituição, de que forma a gente pode valorizar mais esse policial para que ele esteja 100% focado no trabalho. A gente tem um lema na instituição que é servir e proteger. E é isso que eu quero de todos os meus policiais, que eles realmente sirvam à população. E a gente espera um serviço público de qualidade, um serviço público melhor. Uma das prioridades do novo comando da Polícia Civil do Rio Grande do Sul é colocar para funcionar a primeira delegacia de combate ao crime de intolerância. A senhora já antecipou isso antes. Como seria na prática, né? Como operar nessa área crimes de intolerância, até para que as pessoas em casa possam entender do que a gente está falando? Muitas pessoas me disseram, é uma delegacia para a população LGBT. Não, gente, intolerância não é somente população LGBT. Eu posso ser vítima, o senhor pode ser vítima, qualquer um pode ser vítima de intolerância. É aquele crime, aquela discriminação pela raça, pela cor, pela religião. Então, nós temos inúmeros fatores que acabam levando, acho que o Brasil também está vivendo uma dicotomia muito grande de esquerda a direita. Eu ia perguntar se a intolerância quanto às ideias políticas, a ideologia também. Então, assim, a gente vai tentar, de alguma forma, trabalhar uma pacificação. O que a gente quer é uma pacificação. A gente tem um projeto muito interessante dentro da instituição que se chama o Projeto Mediar, que faz com que as partes sentem na frente de um mediador, que é um policial civil, e conversem, porque eu acho que é isso que está faltando um pouco para a população. Sim. A gente vai lá, registra a ocorrência e quer que alguém resolva o problema e faça a justiça. Mas muitas vezes a gente só vai conseguir resolver aquele problema e restaurar aquela relação quando a gente sentar olho no olho, tiver um mediador e dizer, bom, o que está acontecendo? Quem é que pode ceder um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Então, isso vai ser um pouco o papel do DPGV, que é o Departamento de Grupos Vulneráveis, dentro dele, essa delegacia, e também esses outros braços que nós temos de projetos dentro da instituição. Nós temos projetos Mediar, tem o próprio Papo de Responsa, que é um projeto bastante interessante do DECA, que vai ser transformado em DPGV, e é um projeto em que a gente trabalha dentro das escolas. Acaba se chamando os líderes de turma e esses líderes têm que ser o próprio mediador. Problemas que acontecem dentro das escolas, é o próprio líder da turma que vai ter que resolver junto com os seus colegas. Então, acho que a Polícia Civil, além daquele trabalho constitucional, que é justamente investigar, que é justamente buscar a prova da autoria, indícios, né, da materialidade, enfim, todo aquele complexo que a gente tem jurídico, a polícia vai além. A polícia está fazendo mais do que o seu papel constitucional, que é justamente trabalhar um pouquinho na prevenção e nessa mediação, nessa restauração dos conflitos. Bom, entre as principais funções da Polícia Civil está a elucidação de crimes. Como a senhora vai lidar com essa questão? A gente, há pouco tempo atrás, discutia, principalmente no caso de homicídios, né, a dificuldade para se elucidar alguns crimes. Os percentuais, às vezes, assustavam em um primeiro momento, né, de tantos homicídios e tantos homicídios que não eram elucidados, né, esses crimes que não eram resolvidos. Nós temos que manter. Hoje são 16 delegacias de homicídio no estado do Rio Grande do Sul e todas elas nós temos um programa que se chama Programa Qualificar, é um programa de metas em que mensalmente se mede o índice de resolutibilidade, elucidação, remessa de procedimentos. E essas delegacias especializadas têm um índice bastante importante, porque 70% são elucidados. Os procedimentos que são remetidos ao judiciário, 70% têm elucidação. Sim. Então, a gente tem que manter isso e expandir ainda mais para as delegacias, principalmente cidades do interior que não tem essa delegacia especializada, expandir ainda mais essa forma de investigação, que hoje passa o grande coração, eu acho, da polícia hoje, é sim a inteligência, não adianta. Sim. E isso foi uma das metas também, numa primeira reunião que nós tivemos com os novos diretores de departamento, que foram nomeados ontem. Uma primeira reunião nós pedimos, olha, cada diretor, não interessa se o diretor é diretor do Departamento de Homicídios, se é o diretor do Departamento da Região Metropolitana, se é o diretor do DENARC. Cada diretor
tem que fazer essa interligação, nós temos que trocar informações. As delegacias, elas têm trabalhado, e os policiais têm trabalhado dia e noite, feito um excelente trabalho, só que muitas vezes não circula a informação entre os departamentos da polícia. Isso não é um problema da polícia, isso é um problema de toda a estrutura e é também algo que vem do governo, desse novo governo. O governo fala que não é a Secretaria de Segurança Pública que vai fazer segurança, é a saúde que vai ter que fazer segurança, é a educação que vai ter que fazer segurança. E isso a gente trouxe para dentro de casa também. Ou seja, o DENARC vai ter que trocar informações com a Delegacia de Homicídios, porque muitas vezes uma arma apreendida num procedimento, num inquérito de tráfico de drogas, pode ser a mesma arma utilizada num homicídio. Sim. Então, a gente precisa integrar mais também dentro de casa essas informações. E aí eu não tenho dúvida de que a elucidação vai começar a crescer. Ainda, eu vou voltar na questão da integração, né? Mas só para não deixar passar, também é fundamental a participação da população, porque a gente vê constantemente, por exemplo, pequenos delitos, pequenos crimes, as pessoas, não, mas eu não confio na polícia, a polícia não elucida nada, não resolve nada, então eu não vou lá fazer um boletim de ocorrência, eu não vou lá até a delegacia. A parte também das denúncias, confiar na polícia quando pede para que as pessoas denunciem criminosos, enfim, que vai se proteger a quem está denunciando. Isso é importante, a participação e a confiança da população hoje? É muito importante, porque a subnotificação gera a ausência até de políticas públicas. E da própria... Hoje nós temos, por exemplo, 400 policiais que estão sendo capacitados e ingressarão em abril, maio na instituição. Evidentemente que a gente vai ter que ter um olhar territorial. Onde é que a gente vai colocar esses policiais? Aonde o índice de criminalidade é maior. Sim. Quando há uma subnotificação de delitos, a população também tem que saber que o recurso não vai ser canalizado para aquela cidade, para aquele bairro, enfim. Então, é importante registrar. Evidentemente que a gente sabe, nós não temos condições de atender todos os crimes. Nós estamos com um cobertor muito curto, um efetivo que não é o ideal, a gente sabe disso e isso é de conhecimento de todos. Mas é importante que se faça o registro policial. E aqui eu digo, nós temos um sistema dentro da Polícia Civil, no próprio site da Polícia Civil, em que se chama Delegacia Online. A Delegacia Online, ou seja, tu não precisa nem ir até uma delegacia, basta registrar passo a passo, a gente quer até ampliar e melhorar esse serviço ao cidadão, faz a ocorrência policial, encaminha, 2 dias depois, em 24 horas, recebe o chancelamento daquela ocorrência, imprime e está no mundo. Aquela ocorrência ele não precisa sair de casa. Perfeito. Então, eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, o cidadão tem que ter consciência de que ele também faz segurança pública. Bom, para fechar, a gente falou sobre integração, como vai funcionar a integração. Tanto se fala na segurança pública, que é importantíssima, inteligência e integração com a Brigada Militar, o trabalho junto à Brigada Militar. É muito tranquilo. Eu acho que isso tem que partir um pouco também da cúpula da própria instituição. E eu sempre tive muita tranquilidade para trabalhar com a Brigada Militar, tenho bons amigos. O comandante Queda, já trocamos informações, eu não tinha nem tomado posse, nós já estávamos resolvendo algumas questões que envolviam as duas corporações e me parece que será um grande parceiro. O comandante Queda tem um histórico e uma respeitabilidade dentro da Brigada Militar. Então, desde já, qualquer problema é pelo telefone, a gente resolve, porque não interessa para a população se a polícia é a Brigada Militar ou é a civil. A população quer ser atendida. A população quer que evitem crimes e que os crimes que aconteceram que sejam elucidados. Então, a gente vai trabalhar, assim, de forma mais integrada e isso é já uma determinação da própria Secretaria de Segurança Pública em todas as reuniões que nós tivemos. Bom, eu quero agradecer. Atendeu o nosso convite. Imagina. A gente sabe que a agenda está extremamente concorrida e a gente fica muito satisfeito em receber, desejando desde já um bom trabalho para a senhora. Chefe de polícia aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Flor. Seja sempre bem-vinda e que a gente possa se encontrar para celebrar números positivos também. E é o que a população, todos nós queremos aqui no Rio Grande do Sul. A gente pede que a população confie no nosso trabalho, confie na Polícia Civil, denunciem, nos procurem e a gente tem certeza que a gente vai fazer um bom trabalho e vai estar sempre à disposição do programa, sempre que chamado. Seja sempre bem-vinda e um bom 2019 para a senhora. Para todos nós.